pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um podcast, o podcast da Evomilk. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. E hoje nós estamos recebendo a lenda, né? Uma visita ilustre aqui no Papo de Laticínios, o Rômulo César Manuli. Se eu tiver falado errado, você pode me corrigir. Não, é isso mesmo. Ele é técnico em laticínios da Fermentec. Então hoje nós vamos bater um papo aqui especial com a Fermentec, que é gente que ama queijo. Rômulo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disposição, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo tempo, né, dedicado ao nosso podcast. E nós vamos falar de um assunto aqui que é dor de cabeça. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né, contasse um pouco da sua jornada no leite. Olá, Sara, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer, muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje. É sempre muito bom falar de queijo, é sempre muito prazeroso. Então, falando um pouquinho aí sobre mim, né? Eu já tenho esse ano já faço 20 anos de formado, 20 anos já de laticínios, a maior parte deles trabalhando com queijos. Desses 20, já estou completando 10 anos de Fermentec. Tá? Já tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões a nível de Brasil. Trabalhei uma boa parte no sul de Minas, região queijeira, né? Mas tive a oportunidade também de trabalhar no sul, pela Fermentec, onde acompanhei processos mais automatizados de mussarela, por exemplo. E já tenho uma experiênciazinha aí que, digamos assim, que ajuda, né? Que contribui de alguma forma. É um prazer muito grande mesmo estar aqui. Eu que agradeço, Rômulo. E aqui nos nossos bastidores, gente, nós estamos também com a Thaís Henrique. Ela é o marketing da Fermentec. Ela não quis aparecer dessa vez, mas a próxima vez ela vai gravar um podcast só sobre marketing de laticínios, de queijo. Ela vai ensinar um pouco do que ela sabe pra gente. Thaís, muito obrigada pela sua participação e dedicação. Pessoal, e se inscreva no canal agora. Vai lá, né? Procura por Papo de Laticínios no YouTube. Já aciona o sininho para você acompanhar os episódios semanais que a gente tem lançado. Ou você pode seguir também lá no Spotify, só procurar por Papo de Laticínios. E siga nossas redes, @Papo de Laticínios, @sara.machados, @evomilk_br. Ô Rômulo, e aí, pra gente começar, nós vamos falar sobre o assunto, eu falei que é um assunto que é dor de cabeça para todo mundo, que é qualidade do leite e o impacto no rendimento. E eu queria que você, né, pra gente começar, eu queria que você falasse, assim, quais são os 5 pontos que afetam diretamente num... 5, assim, eu tô falando 5, mas se você tiver só 3, você pode falar só 3, né? Quais são os pontos, assim, que você definiria que são mais impactantes, né, para rendimento, de forma geral, para todos os queijos? Não... Porque a gente acaba falando muito de mussarela, mas vamos falar de forma geral, né? Sim, sim. Realmente é um desafio muito grande falar de rendimento, né, Sara? Conforme você colocou, é um assunto extremamente debatido, né, ao longo dos anos, com a constante competitividade, concorrência de mercado, concorrência por leite entre os laticínios, entre as fábricas, né? Esse assunto cada vez mais vem ganhando importância, né? Por motivos óbvios, né? Motivo mesmo de sobrevivência, né? Sobrevivência dos laticínios, da indústria queijeira, né? Então, eu vou citar 3 pontos principais, 3 pontos. Vou tá, anotar Sara? aqui. Que seria, primeiro, o leite, tá? Obviamente, é impossível falar de rendimento sem falar de leite, que seria composição físico-química, quantidade dos constituintes e a qualidade desses constituintes, né? Teor de gordura, teor de proteína, tá? Célula somática, CBT, antibiótico, é um assunto muito polêmico, né? Quando a gente fala de qualidade de leite. Sim, sim. Tá? Esse, sem dúvida, o principal ponto. Tá? O segundo ponto aí seria falar da composição do queijo. Tá? O que se espera? Qual o tipo de produto que eu vou fabricar? Tá? Por exemplo, Minas Frescal. Eu vou fabricar um Minas Frescal com mais umidade ou com menos umidade? Uhum. Mesma coisa mussarela, né? Que é a nossa grande commodity. É impossível também, quando a gente fala em rendimento, vem mussarela na nossa cabeça, porque é a nossa grande commodity, né? Sim. Então, a minha mussarela vai ser uma mussarela de média ou de alta umidade? A famosa mussarela de giro rápido, né? Que no linguajar queijeiro que a gente sempre fala, né? Uhum. Então, isso vai definir o rendimento. Se eu tenho uma mussarela de umidade maior, eu vou ter um melhor rendimento, mas eu vou ter um shelf life menor também. Uhum. Tem os prós e os contras, né?
E o terceiro ponto, que eu julgo também muitíssimo importante, seria a parte de processo, né? Porque se eu tiver um processo não padronizado, se eu não seguir corretamente as etapas de fabricação, tempos, temperaturas, controles, pH de filagem, por exemplo, dificilmente eu vou conseguir ter um rendimento legal. Eu posso ter o melhor leite do mundo, tá? Eu posso ter um padrão de produto teoricamente definido, mas se na prática, no processo de fabricação, se eu não conseguir replicar tudo isso, eu não vou conseguir um resultado pensando em rendimento interessante, tá? Então, eu vejo da seguinte forma, citando alguns exemplos. Célula somática, né, que ainda hoje é muito discutido, né, um tema muito discutido. Acima de 250 mil células somáticas, a gente já tem um impacto muito grande no rendimento. E 250 250. Pensa bem. 250. E quando eu consigo reduzir 100 mil, um número muito importante, um número muito, digamos assim, muito debatido e amplamente conhecido. Tá? Tem vários, a literatura cita isso em vários pontos. A cada 100 mil células somáticas que eu aumento, eu perco 1,3% de rendimento. Tá? E sem mexer em nada. É um número assim, realmente significativo, um número... Já ouvi muita gente falando, o número chega a ser assustador, né? Mas Então, imagine, se eu tenho um leite com 500 mil, se eu reduzir ele para 400, sem mexer em nada, eu já tenho 1,3% a mais de rendimento. Tá? Então, para a gente ver o impacto. Na parte de processo, quando a gente fala em umidade, que é uma dificuldade que as fábricas têm hoje de padronizar essa umidade. A minha umidade hoje é 46, amanhã é 48, por falta de padronização mesmo de processos. Aí envolve mão de obra, envolve equipamento, envolve todas as etapas do processo. Né? Mas quando eu aumento 1% a minha umidade no meu queijo, o meu rendimento ele aumenta de 1,5% a 1,8%. Tá? Dependendo do tipo de queijo. Mussarela normalmente dá 1,5, 1,6, frescal já dá 1,8. Então, também é uma variável, um ponto de controle dentro da fábrica que a gente tem que cuidar o tempo todo. Né? Financeiramente, significa muita coisa. Teor de caseína, então, quando a gente fala em proteína, né? A gente fala pouco de caseína, tá, Sara? Muito pouco. Quando a gente fala de proteína, a gente fala em proteína total, né? Sim. Mas a gente vê poucas fábricas analisando caseína. Acho que nos últimos tempos o pessoal está comentando um pouco mais, mas acho que mais comentando do que analisando, né? Perfeitamente. Fala-se muito de proteína, mas análises, um histórico mesmo de caseína... não tem, né? Não tem. Poucas as fábricas que realmente têm e trabalham esse número, né? Muitas até têm, mas não usa esse número a seu favor. Entendi. Tá? Não sabe interpretar esse número, não sabe trabalhar esse número. Entendi. Só para citar um exemplo, vamos imaginar aí um leite com 3 de gordura, com 2,5% de caseína, fabricando uma mussarela com 48% de umidade. Vou ter um rendimento de 9,45%. Tá? Média. Isso passando valores médios. Esse mesmo leite, tá? Se eu aumentar essa caseína para 2,6%, esse rendimento já vem para 9,25%. Média. Ok? Então, tipo assim, 1 quilo de caseína a mais que eu tenho, ele dá em média aí de 2,5 a 2,7 quilos a mais de queijo que eu tenho. Então, realmente, também mostrando aí que o teor de sólidos é muito importante, tá? Então, é o ponto principal. Então, dos pontos principais que você define como, né, que interferem na qualidade, no rendimento do queijo, seria o leite, né, a qualidade do leite, o queijo, né, qual a umidade que você queria fazer ali do queijo, né, que tipo de queijo e o processo. E aí uma coisa que depois a gente pode até falar mais pra frente, que eu queria até que você esclarecesse pro pessoal, é esse tipo de queijo. Eu vou fazer um queijo mais úmido, eu vou fazer um queijo mais seco, porque assim, tem um mercado para isso. Mas o camarada ele tem que saber assim, né, eu vou atender qual tipo de mercado, né, para essa mussarela que eu tô fazendo, porque hoje em dia tem gente que vende mussarela só ralada, né, já ralada para pizzaria. Então, de repente, ele pode fazer um produto, sei lá, de giro rápido, ralada. Eu tô falando isso, mas eu nem sei se eu tô certa, né? E eu falei assim, não, eu quero fazer uma mussarela com umidade maior, né? Não preciso de fatiar, porque eu já vou ralar ela aqui. Então, assim, para você dar uma esclarecida também pro pessoal disso, né? Porque às vezes o camarada, ele quer fazer uma mussarela, ele vê que o vizinho, né, o concorrente dele tá fazendo uma mussarela com, sei lá, com um padrão lá diferente do dele, mas ele quer atender continuar atendendo o mesmo mercado dele. Não, minha mussarela precisa ir pro varejo e precisa fatiar, né? E aí existe essa divergência, né, que eu também vejo, né?
Sim, sim, sim. Existe e existe de uma forma muito significativa, tá? Primeiramente, a gente tem que entender, todas as fábricas têm que entender quem que é o meu consumidor, qual que é o tipo de produto que o meu consumidor compra, né? Pensando em mussarela, frescal também a gente vê uma variabilidade muito grande. Existe uma diferença muito grande de mercados. Tá? O Sim. mercado de São Paulo tem uma característica, o mercado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem outra característica, que está aqui mais próximo da nossa região. Quando a gente fala de Nordeste, é outra característica, região Sul, outra. Então é muito importante, é necessário, é essencial a gente entender o tipo de mercado que a gente está atuando, para saber qual o tipo de produto que eu tenho que entregar para o meu cliente. Né? Então, a mussarela, por exemplo, existe uma variabilidade enorme, desde, por exemplo, teor de umidade. A gente vê mussarela variando de 45% a 50% de umidade. A gente vê teor de gordura de mussarela variando de 20% a 25%, até muitas vezes chegando a 27%. E isso muda completamente, muda tudo, né? Muda as características do produto e muda o custo. Sim, Tá? sim, Uma sim. mussarela com 45% de umidade é uma coisa, uma mussarela com 50% é outra, e o custo também é diferente. Tá? Será se o meu cliente ele vai pagar por uma mussarela de 45% ou ele só vai pagar por uma mussarela somente de 48%? Então, essa análise ela tem que ser feita o tempo todo, né? E a fábrica tem que ter uma flexibilidade, inclusive, de repente, para ter os dois produtos. Não, eu atendo dois Sim. mercados, eu tenho que ter dois produtos diferentes de acordo com as Com a demanda, né? características, de acordo com a demanda de determinado mercado. A gente vê isso muito claramente no frescal, Sara. O frescal que é comercializado para o Rio de Janeiro é um frescal com teor de umidade muito diferente, muito mais chegando até próximo a 65% de umidade, enquanto o frescal que é comercializado em São Paulo é um frescal muito mais firme. Não pode ter, que a gente fala, né? São Paulo, no linguajar QG, não pode ter soro na embalagem. Enquanto no Rio de Janeiro é obrigatório ter soro na embalagem. Chega a ser uma tradição, né? Daquela determinada região. Isso a gente tem que entender. E temos que entender principalmente que o custo é diferente. O custo e qualidade, né? O custo e a qualidade de um queijo com uma umidade muito mais alta é completamente diferente de um queijo mais firme, um queijo mais duro, né? São sólidos, né? Sim, Resumindo, a sim. gente trabalha. São sólidos e umidade. Esse balanço, esse equilíbrio, as fábricas têm que fazer e têm que controlar o tempo inteiro, né? O tempo todo. E entender onde eu posso mexer, onde eu não posso mexer, onde eu devo equilibrar, né? É um equilíbrio, né? Exato. Não, pois é, porque eu falo assim, o pessoal, eu acho, né? Eu tô falando isso pela minha região, pelo que eu conheço aqui. Porque o pessoal ainda produz muito só para atender o varejo, né? Mas ainda tem esse mercado aí do food service, né? Que o pessoal tem que se atentar. E às vezes ele tem essa flexibilidade maior de mudar a umidade, melhorar ali no rendimento, né? Para poder atender esse mercado. Mas ele precisa de perder o medo e de falar, ó, deixa eu conhecer esse mercado, né? Porque existe, né? Sim, sim, existe, vem crescendo muito no Brasil. Somente para citar um exemplo, nos Estados Unidos, a mussarela, ela não obrigatoriamente ela tem que fatiar. Tá? Lá trabalha-se muito com uma mussarela mais dura, chegando a 52% de umidade, coisa que a gente não imagina aqui no Brasil. Tá? E ela é muito comercializada, ralada e congelada. Pois Tá? é. Ralada e congelada. É um mercado que no Brasil já tem algumas empresas explorando, isso vem crescendo. Ainda não é uma tradição, mas é um caminho que a gente sente que, aos longos dos anos, isso vai acontecer aqui também no Brasil por motivos óbvios, né? Custo, né? É um produto, custo e consumo, né? Porque assim, ó, o comportamento do consumidor vai mudando, né? O cara, sei lá, eu acho que quanto mais ele come na rua, mais muda o comportamento do cliente do laticínios também, né? Tudo isso vai mudando, né? Vai mudando. E poder aquisitivo também, poder de compra, né? As pessoas terem mais acesso ao produto em si. A gente incentivar o consumo de lácteos, que é uma coisa que nós precisamos aqui no Brasil. O nosso consumo de Exato. lácteos ainda é baixo, a gente precisa incentivar. Tá? Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Aqui no Brasil, hoje, obrigatoriamente, a mussarela tem que fatiar. É uma necessidade. Se a mussarela não fatiar aqui no Brasil, ela já perde o valor de mercado completamente. Entendeu? Isso lá fora não é bem assim. Tá? Não é bem assim. E isso acaba limitando as fábricas de alguma forma, né? Eu não consigo colocar uma umidade muito alta, porque essa mussarela não vai fatiar. Eu tenho que trabalhar com teores de gordura bastante padronizados, porque senão eu vou ter problema. Então, esses são alguns limitantes que a gente enfrenta no dia a dia de fábrica, né? O que a nossa legislação fala mesmo de umidade de mussarela, por exemplo? Então,
Umidade, ela pode ser classificada como de média e de alta umidade, né? Quando um produto classificado como médio, ele pode ter até 45,9% de umidade. Acima disso, ele já é de alta. Tá? Então, tem as duas situações. Nós temos mussarela hoje que se encaixa como média e que se encaixa como alta, né? Mas essa mussarela de alta umidade, devido a questões funcionais mesmo, a funcionalidade do produto, de fatiabilidade, derretimento, escurecimento, bolhas, a gente não consegue trabalhar com umidade acima de 50. Tá? 50 já é um limite assim, muito crítico. Um produto com 50% de umidade ele tem que ter uma gordura mais baixa, porque senão ele fica mole, fica macio muito rápido, ele perde a estrutura, né? Então, é complicado, porque se eu passar disso, ok, eu vou ter uma rentabilidade legal. Quando eu falo em rendimento, meu rendimento vai ser excelente, né? Mas eu vou ter problemas comerciais. É isso que eu falo, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou recebendo de devolução, né? De reclamação, né? Exatamente. O meu cliente, o meu consumidor, ele está satisfeito com o produto que eu estou entregando para ele? Quem comprar o meu produto vai repetir a compra, né? Exato. Vai comprar eu vou conseguir de novo, fidelizar? Né? Então, são perguntas que a gente tem que fazer o tempo todo, né? Enquanto o contrário também. Ok, eu tenho uma mussarela de média umidade, 45% de umidade. Puxa, fatia maravilhosamente bem, mas é um produto mais caro. Sim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que conseguir provar, eu tenho que conseguir mostrar as vantagens desse meu produto, né? O que não é fácil, né? O que não é, principalmente em grandes commodities. Mussarela. Assim, mussarela é difícil isso. E aí, pra gente falar, né, mais de rendimento e ensinar para esse pessoal como é que faz rendimento, explica aí, né? O pessoal sabe calcular, né? Sabe pesar o produto, sabe fazer rendimento, sabe calcular o rendimento dele ali? Vamos falar primeiro para mussarela, né? Porque eu vejo assim, eu vou fazer o rendimento, mas você pega só o volume total e divide e não sabe exatamente, não acompanhou ali durante o mês como é que foi a pesagem, às vezes a balança dele não estava regulada certinha. Assim, esses detalhezinhos que acaba passando, né? Às vezes a caixa estava errado, o peso da caixa, somou junto, um lote está com o peso da caixa, outro lote está sem o peso da caixa. Esses detalhes que acabam passando e no final do mês o camarada não tem o número exato, né? E aí ele fica enganado com um 9 ou um 9,8, né? Que faz muita diferença. Sim. Então, esse é o ponto, talvez seja o ponto mais crítico, né? Quando a gente fala de rendimento. É difícil, tá? Calcular rendimento não é uma tarefa fácil. São vários pontos, né? Primeiramente, vamos definir... Existem duas questões de rendimento. A literatura fala muito e a gente vê isso muito na prática. Rendimento econômico e rendimento técnico, né? Quando a gente fala de rendimento econômico, seria essa continha que a gente ouve mais, o rendimento que a gente ouve, é litros por quilo, né? Minha mussarela eu estou fazendo com 9,5. 9,5 litros para cada quilo de queijo, né? Mas quando a gente vai trabalhar mesmo o rendimento mais a fundo, a gente tem que trabalhar também o rendimento técnico. Porque o rendimento técnico, quando eu consigo melhorar trabalhar, ele afeta diretamente no econômico, né? Na relação litros por quilo. Então, o rendimento técnico ele vai muito mais a fundo. Ele trabalha sólidos, né? Ele trabalha composição do leite, composição do queijo e composição do soro. Tá? Esses cálculos eles têm que ser feitos o tempo inteiro, né? Essa divisão. Porque quanto mais sólidos eu aproveito do meu leite, quanto mais sólidos do leite eu transformo em queijo, maior vai ser o meu rendimento, maior vai ser a minha rentabilidade, né? Sim. Então, esse controle ele tem que ser feito o tempo inteiro. E a gente vê que isso, na prática, ainda tem muito. Está evoluindo, tá, Sara? Ao longo dos anos, a gente vê mais fábricas calculando cifras de transição, fazendo cálculos, fazendo planilhas. Mas ainda tem um espaço muito grande para a gente evoluir. Mas o que a gente mais vê é isso aí, é o rendimento econômico, né? Quanto que chegou e quantos quilos que deu, né? É o que o pessoal mais fala assim, é o que o pessoal mais faz, né? Sim. Mas mesmo o rendimento econômico é muito difícil de ser calculado na prática, tá? Vamos dar um exemplo. A gente começa no volume de leite. Tá? A precisão na medição. Medidor de vazão. Primeira coisa, o leite que saiu da vaca, o leite que foi pro tanque. Aí já não é o mesmo. Aí o leite que saiu do tanque e foi pro caminhão. Já não é o mesmo. Aí o leite que saiu do caminhão foi pro silo. Aí do silo que foi pra produção. Né? Exatamente. Essa quantificação, né? A precisão desses números é que é um grande problema. Sim. Tá? Hoje a gente já vê, por exemplo, quando a gente puxa o leite para dentro da fábrica, né? Ele saiu do silo, quando passa no pasteurizador, hoje a gente já vê muitos pasteurizadores com bons equipamentos, com medidores de vazão, assim, com uma precisão legal. Isso já ajuda muito, né?
Tá? Mas aí depois entra, mas qual que é o volume do pasteurizador da linha até na queijomate? Se isso não for bem quantificado, já dá uma diferença. Tá? A gente vê muitas fábricas trabalhando ainda com réguas dentro de tanque. Tá, mede na régua. Imagina uma tina de 10 mil litros. Quando eu coloco uma régua ali, diferenças de 100, 200 litros, eu nunca vou conseguir detectar. Pois é, eu falo se 10.250 ou 10.350 ou 550, é muito leite, gente. Todo dia, né? Sim. E aí, caminhando um pouco mais adentro do processo, né? Aí vem a parte de medição, a parte de pesagem do queijo mesmo. Pesagem antes ou após a salmoura. Tá? Porque a gente sabe que na salmoura a gente tem uma perda de peso, uma perda normalmente de umidade, em média de 1,5%. Só que se a minha salmoura está com a temperatura mais alta, essa perda aumenta. Tá? Eu conheço a minha perda, o quanto de queijo, o quanto de rendimento que eu estou perdendo na salmoura. Na maioria das vezes, muita gente não faz esse acompanhamento. Quando o queijo sai da salmoura e vai para a secagem, na secagem, ele já perde também. Normalmente, média entre 1% e 1,5% de umidade. Tá? Isso é calculado, isso é acompanhado. Por exemplo, o meu queijo secou 24 horas. Tá? Eu não consigo embalar esse queijo hoje, ele ficou mais 24, já virou 48 horas. Eu já perdi mais 1,5% de rendimento. Tá? Então, essas perdas todas eu tenho que conhecer. Quando eu chego na embalagem, já tem mais uma situação. Tá? Porque normalmente o que as fábricas fazem? A gente pesam o lote inteiro, né? E aí entra a embalagem secundária, caixa de papelão. Sim. Que oscila muito. A caixa de papelão de um fornecedor tem um peso, a caixa de papelão de outro fornecedor tem outro peso. Exato. Tá? Se isso não for bem quantificado, vai dar diferença. Então, realmente, é bastante complicado de quantificar. Isso a gente está falando de rendimento econômico, né? Quando a gente vai para o rendimento técnico, é mais complicado ainda, né? Pois é, isso que eu ia falar com você. Dá uma explicada para o pessoal como que é o rendimento técnico e o que é, né? Então, o rendimento técnico, a gente trabalha os sólidos do leite. Tá? Basicamente, principalmente caseína e gordura, que são os principais, né? E a composição do queijo, umidade. Tá? E as análises também do soro. Por quê? Se eu tenho um leite com 3% de gordura, por exemplo, essa gordura ou ela vai estar no queijo ou eu perdi ela no soro. Então, essa perda de processo, porque existe uma perda normal, né? Essa perda de processo, a cifra de transição para o queijo e para o soro, ela tem que ser quantificada. Ela deve ser quantificada, né? Porque se eu perco menos no soro e eu seguro mais sólidos no queijo, muda completamente o cenário, né? Minha rentabilidade, meu rendimento é outro, tá? A sobrevivência, isso está diretamente relacionado a questões de sobrevivência da empresa, né? Aí, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o soro. Aí o soro, por exemplo, ele pode definir isso também com o destino que ele vai dar para o soro? Né? Ele pode definir isso lá na produção dele. Eu vou segurar mais, né, sólido, ou eu vou deixar mais o meu queijo, ou eu vou deixar mais no soro. Mas dependendo do que ele vai fazer com o soro dele também. Eu vou, sei lá, vou aproveitar meu soro aqui, né, fazer bebida, ou, sei lá, fazer ricota, ou eu vou vender meu soro, ou vender o soro fluido, ou eu vou secar, eu vou concentrar. Sim. Tranquilamente, perfeitamente, tá? Só que, via de regra, é muito mais vantajoso eu segurar esses sólidos no queijo do que no soro. Entendi. Porque o soro ele tem um valor comercial menor, né? Sim. Obviamente, a gente vai concentrar esse soro, a gente vai vender esse soro. Tá? Só que os sólidos presentes nos soros, em valor comercial, ele tem menos valor do que o próprio queijo. Tá? Então, é sempre mais interessante eu segurar esses sólidos no queijo, tá? E evitar ao máximo a migração deles para o soro. Entendi. Isso aí a gente controla. Por exemplo, no caso de uma mussarela, durante as etapas de fabricação e filagem, uma perda normal aí seria em torno de 10 a 12% de gordura. Então isso tem que ser quantificado lote por lote, todos os dias. Porque se eu tenho a perda normal 10, 12, se a minha perda vai para 15, 20, isso em termos de média são valores assim muito, muito elevados, tá? E hoje nós já temos cálculos. Lá fora, isso já é trabalhado há muitos anos, tá? Por exemplo, tem um pesquisador chamado Van Slyke dos Estados Unidos, já no passado, há mais de 100 anos atrás, ele já trabalhava com isso. Tá? E existem fórmulas de calcular para aferir processo. Tá? Por exemplo, eu tenho a minha composição do leite, eu conheço o meu processo, eu sei quanto que eu perco, eu conheço o meu queijo, eu tenho o padrão. Então, eu entro com esses dados, eu já sei quanto de quilos de queijo que eu tenho que ter. Por exemplo, eu tenho um silo de leite
100 mil litros de leite para fabricar mussarela. Com tanto de proteína, um valor de proteína 2,5, por exemplo, um valor de gordura de 3, a minha umidade da minha mussarela é 48, eu tenho que ter X quilos de queijo naquele lote. Se eu não consigo ter por exemplo, era para eu ter 1.000 quilos de queijo, só teve 900. Opa, tem alguma coisa errada, né? Teve alguma perda aí nesse meio. Então, esses cálculos eles são muito usados para aferir, tá? Aferir processo. Para eu entender o meu processo está legal, não está, onde que eu estou perdendo, o que eu posso fazer, onde que eu devo mexer, como que estão as minhas perdas. Então, isso é perfeitamente possível, tá? Hoje a gente já tem material, já tem a bibliografia citando esses cálculos, tá? Tem fábricas no Brasil trabalhando, tá, com esses cálculos de previsão de rendimento. Tá? Então, a gente vê uma evolução, ainda que pequena, né? Poderia estar mais avançado. Mas tem. Isso já está sendo trabalhado. E aí você citou aí padrão, né? E aí eu fiquei imaginando aqui, o quanto que deve ser difícil, né, para vocês, por exemplo, que ficam muito próximos, né, da indústria e que ficam muito próximos dos cálculos de rendimento, dessa cobrança, né? Tem que dar tanto, tem que dar tanto. Mas e o cara tem padrão? Todo dia, né? Ele sabe o que é padrão? Ou ele quer que aconteça lá o milagre do tempo, o milagre do fermento, o milagre do queijo, do leite? Porque eu vejo, sei lá, eu acho que a gente peca muito nisso, né? Peca, sim. Na verdade, é difícil de se criar um padrão no dia a dia, porque o leite no Brasil oscila muito. Tá? A gordura, ok, é fácil de padronizar, né? Nós temos equipamentos, mas, por exemplo, caseína. A nossa caseína ela oscila muito ao longo do ano. Muito mesmo, tá? Além dela ser baixa, a média de caseína no Brasil é em torno aí de 2,3%. Argentina e Uruguai em torno de 2,5%. Europa, 2,6%, 2,7%. Tá? Na Europa, por exemplo, além deles terem teores mais altos de caseína, ela oscila muito pouco ao longo do ano. Aqui no Brasil, não. Além da gente ter quantidades menores, nós temos uma oscilação muito grande. Devido a características mesmo do próprio país, né? Por exemplo, nesse período que a gente está vivendo agora, período chuvoso, o teor de caseína cai muito. A alimentação do gado cai muito. Chega ali para março, abril, o teor de caseína começa a subir e atinge o pico junho e julho. Ali nós temos o pico. Tá? E muitas vezes os donos, os empresários, tá? Ou muitas vezes até mesmo os gerentes das fábricas não entendem essa mudança. Puxa vida, eu não mexi em nada no meu processo. Tá tudo igual? Tudo igual, teor de gordura igual. E aí chega em julho, o meu rendimento é excelente. Chegou em setembro, começou a chover, esse rendimento já cai, já começa a cair. Tá? Isso é uma variação normal que tem que ser trabalhada. Que tem que ser trabalhada. Como que se trabalha isso? Alimentação de gado, a parte zootécnica, a parte de campo, que é essencial, que é importantíssima. Pois é, eu tinha até uma pergunta mais lá na frente para fazer para você, mas eu vou fazer ela de uma vez aqui, que é isso, né? O leite, realmente existe isso? Né? O leite oscila ao longo do ano? E é devido a, né, eu tô falando assim, eu sei de algumas coisas porque, ficou muito seco, o camarada parou de dar comida, porque eu vejo do problema lá do campo. Mas eu falo assim, isso é um problema real do Brasil, né? A questão de oscilação dos padrões, né, do leite, da qualidade do leite. Existe isso mesmo? Igual você falou da caseína, né? Em julho é um valor, em setembro é outro, e está relacionado mesmo à alimentação, né? É isso mesmo, né? A alimentação do gado, alguma coisa lá relacionada ao gado, aos problemas zootécnicos lá, né? Ou não, né? Ou isso é muito desculpa. Porque às vezes a gente chega lá, o pessoal falou assim, meu rendimento esse ano mudou muito mas é porque esse ano ficou mais seco. Eu não fiquei pensando, será que isso é verdade? Ou será que isso é o cara que não fez a conta direito e tá colocando uma desculpa? Sim. Não é real. Existe sim. E em determinadas regiões, essa oscilação, essa variância é maior. E mais discrepante também, assim? E mais discrepante também. Sim. Mas, por exemplo, você vê que no Sudeste é pior, no Sul é melhor, no Nordeste, assim, você sabe disso mais ou menos? No Sul e Sudeste os valores são melhores. Melhores. Tá? Sim, as médias são melhores, tá? Por questões clima, tá? Por questões tamanho de região. A região norte, por exemplo, são regiões muito distantes, tá?
temperatura ambiente influencia muito. Período chuvoso, período de seca. Pegando esse exemplo que é mais clássico aqui na região sudeste, a gente vê uma diferença muito grande entre período seco e um período chuvoso. Isso realmente oscila, principalmente em proteína, em quantidade e em qualidade. Tá? Normalmente, nesse período de verão, a gente tem uma quantidade maior de leite, de volume, com menos sólidos. Tá? E, em compensação, é muito comum a gente ver contagem de células somáticas e CBT mais elevadas nesse período. Sim. Então, na verdade, são vários problemas, né? É um período complicado, por questões de estrada, caminhão agarrando, caminhão ataulando. Então, ou seja, a gente tem uma incidência maior de leite mais velho. De leite no campo parado, leite mais velho. Leite mais velho é um problema seríssimo. Daqui a pouco nós vamos falar desse outra dor de cabeça. Outra dor de cabeça e muito séria, difícil de ser trabalhada. Sim. Então, esse é um problema. A gente tem o problema do teor de sólidos. O teor de sólidos tende a ser mais baixo nessa época. Tá? Então, eu tenho menos sólidos e sólidos de pior qualidade. Tá? E é um período de temperatura ambiente muito alta, mais alta, né? Então, eu tenho também questões de mercado. Refrigeração. Sim. Que é um ponto que também influencia muito. Refrigeração nas fábricas e refrigeração também no ponto de venda, né? No mercado. Sim. Então, são períodos assim marcantes. Quando eu caminho ao longo do ano, quando eu vou chegando ali para abril, maio, junho, isso automaticamente diminui o impacto. O volume de leite ele tende a ser um pouco menor, que eu já estou entrando aí no período de entre-safra. Tá? Eu tenho leite com teor de sólidos mais elevados. Aí eu já tenho uma temperatura ambiente mais amena. Então, eu já tenho o contrário. O meu leite, historicamente, ele é melhor nesse período. Então, eu vou ter um rendimento melhor, tá? Num período, digamos assim, mais adequado, um período mais que propicia, né, melhores condições. Então, eu vou ter um produto também de qualidade. Eu vou ter mais rendimento com melhor qualidade. Tá? Só que eu tenho que ter em mente que isso tudo vai mudar quando chegar setembro e outubro. Né? Então, essa sazonalidade, ela ainda é grande. Ela vem reduzindo ao longo dos anos, sim, com principalmente tecnologia no campo, né, Sara? Hoje a gente tem produtores maiores que trabalham muito em confinamento, que consegue equalizar melhor, consegue, digamos assim, ter uma variância menor. Isso a gente tem. Mas a gente ainda tem muito leite de produtores menores que oscila muito. Que oscila muito. Que oscila um muito. Dia ela come, né, silo de milho, no outro dia ela come nada, né? Come, sei lá, mato seco mesmo, que não tem nada, não tem água para beber, às vezes. Não come nem sal. Então, realmente, assim, eu ia até te fazer essa pergunta, né, que é bem polêmica. E aí, né? Com o que o laticínio pode contar, né? O que é melhor para ele? Com esse leite esse leite confinado, né? Que a gente sabe que tem uma polêmica grande, né, no Brasil em relação a isso. Né? O leite confinado é mais caro, não sei o quê, mas você tem essas vantagens aí de CCS e CPP que são claras, mas você tem todas essas outras vantagens dos sólidos, né? Que você padroniza. Não sei se padroniza, mas você tem uma variância menor do que o leite do pequeno produtor, né? Do pequeno médio ali. Porque ele realmente você não tem controle sobre ele. Você pode ter um controle de CCS e de CPP, né? Melhor. Mas dos outros de gordura e proteína e caseína e sei lá mais o que, você não tem. Né? Mesmo porque por causa da quantidade, né? De repente, para você ter um caminhão com 10 mil litros de leite, você precisa de ter quantos produtores ali envolvidos? Você tem facilmente 100 produtores, né, envolvidos. Então... É difícil, né? É difícil até de controlar, é difícil, digamos assim, de ter dados reais, de trabalhar, né? O caminho que eu vejo, isso vem acontecendo ao longo dos anos, é melhorar a produtividade, né? Porque quando esse pequeno, ele melhora a produtividade dele, isso passa por uma melhoria geral, né? Ele vai melhorando a propriedade, o gado dele é um gado que produz mais leite, tá? Hoje tem muito acesso à informação, né? Então, esse pequeno, ele deve trabalhar teores de proteína, por exemplo, porque hoje as indústrias estão pagando por qualidade. Tem muita gente Muita gente pagando por qualidade. Quem ainda não está se preparando para começar a pagar por qualidade. Tá? A gente vê muita gente no Brasil pagando por proteína, coisa que
no Não passado tinha, muito né? recente, não tinha. Não E tinha. assim, e outra coisa que existe muito, né, é o produtor menor, ele achar que o leite dele, né, a gordura é muito melhor do que o leite que está confinado, né? O pessoal fala muito isso. Ah, mas o meu leite, o leite do produtor a pasto, a gordura é muito melhor do que o leite do produtor, né, do leite da vaca confinada, né? E não é bem assim, né? No final das contas, não é assim de jeito nenhum, né? Para quem recebe um ano inteiro, a gente sabe que tem muitas vantagens, né, no leite confinado, assim, não dá. Sim, sim, sim. Principalmente quando a gente fala de proteína, né? Pois é, Quando a gente fala de proteína. Normalmente um gado confinado, é um gado que passou por melhoria genética, né? sim, E proteína passa muito por genética. Passa por muito genética. Que é um caminho que já já todo mundo vai ter que melhorar a genética do gado. sim, sim. Aquele gado lá que produzia 4, 5 litros de leite por dia, esse gado ele não vai ficar no mercado. A realidade é essa, né? Não aguenta, né? Assim, hoje em dia a gente não tem mais, né? Porque eu falo assim, esse gado era um gado que podia ficar no pasto, né? Realmente viver lá da luz, né? E do céu. Hoje em dia a gente não tem nem mais isso, né? Não tem mais esse ambiente para ele, né? Porque já tá degradado, o cara não recuperou, agora ele tem que plantar, ele tem que. Não tá, ele tem que ter uma vaca para ele plantar milho, confinar ela e ela dá retorno, né? Dá resultado ali para ele. Mas eu falo assim, eu só tô comentando isso com você porque é um assunto que é polêmico, né? E até o pessoal que trabalha muito com pequeno acha que é a solução, mas o pessoal que trabalha com grande acha que é a solução. Mas eu falo assim, o negócio é ter que medir, né? Realmente, durante o ano ali, saber o que você recebeu de proteína, principalmente, né? E gordura. Primeiro proteína e segundo gordura, né? Porque quando a gente fala em rendimento, fala em rentabilidade, o maior impacto é a proteína, caseína, né? Sim. Caseína, 1 quilo de caseína corresponde a quase 3 quilos de queijo. Que isso? Quase Muita 3 coisa. quilos de queijo, Então, enquanto a gordura não, né? A gordura... E a gordura tem alguns limites tecnológicos, né? Eu não posso aumentar muito o teor de gordura, porque senão eu vou ter problema de GES. Eu vou ter problema de produto, né? Sim. Enquanto caseína não. Se eu aumento a caseína, eu também aumento a gordura. Eu sigo aquela relação caseína-gordura e o meu rendimento melhora assustadoramente, né? E eu não posso simplesmente aumentar a gordura. Para eu aumentar a gordura, eu tenho que aumentar a proteína. Senão eu vou ter problema de balanço no meu queijo. Uhum. Então, trabalhar a gordura é mais fácil na padronização. Tá? Só que tem muitos limites. Eu não consigo aumentar ela de uma forma assim, muito significativa. Tá? Apesar do que a gordura vem ganhando um espaço muito grande, né, Sara? Hoje, gordura tem um valor comercial muito alto, tá? Coisa que não É, tinha no passado. Eu lembro que quando eu formei, comecei a trabalhar, eu cheguei a queimar muita manteiga na pense bem. caldeira. Sim, Pense. jogava manteiga na Mas é caldeira muito porque do não vendia. mas é comportamento, né? Na nossa época, quando a gente era criança, a gente só comia margarina, né? A gente não Sim, via manteiga, sim, sim. Não, né? não tinha um valor. A gordura É, animal, a gordura do leite não tinha um valor assim. Hoje é o contrário, né? Hoje o quilo de sim, matéria gorda hoje vale mais de R$ 30, né? Eu sim. fabrico requeijão, fabrico manteiga. Então hoje esse mercado mudou muito, né? Então hoje tem um valor comercial da gordura é alto, é muito considerável, tá? Mas a proteína é muito mais interessante e muito menos É trabalhada. porque ela vira realmente queijo ali, né? Vira volume, né? É o que dá estrutura pro queijo, né? É o que segura os sólidos do queijo, tá? Então, eu tô falando muito de teor, mas tem a qualidade também, né? Não adianta eu ter só caseína e uma caseína degradada, né? Tá? Um leite, por exemplo, um leite com alta quantidade de célula somática, o teor de caseína dele é mais Isso que eu ia te baixo. falar. O que que é uma caseína degradada? Então, uma caseína degradada, é, veja bem, a caseína é uma proteína grande e quando ela é degradada, ela é quebrada em várias partes menores. Vamos colocar dessa forma para poder facilitar o entendimento, né? Como que isso acontece? O que faz essa proteína ser degradada? Vou citar alguns exemplos. O leite velho no campo, tá? Leite Sim, refrigerado. sim, sim. 2, 3 dias. O caminhão agarrou, por exemplo, nesse período de chuva, o leite ficou parado lá durante 4 dias. Caiu a ponte? Não tem Muito, como ir. É, muito exatamente. comum. Muito comum nessa época, né? Então, esse leite, a proteína dele vai estar muito mais degradada. Porque crescem ali bactérias que produzem enzimas, proteases, que quebram essa caseína, essa proteína, né? Que são os famosos psicotróficos. Tá? Então, por exemplo, um leite com
alta contagem psicotrófica, onde essa proteína foi degradada. Quando eu jogar esse leite para dentro da fábrica, eu vou ter problemas desde o tanque de fabricação até a saída do produto final. São problemas irreversíveis, que depois que a proteína foi quebrada, não tem como reconstituir. Ela não volta mais. Tá? Não tem como. Então, por exemplo... eu vou pasteurizar, ela vai voltar. Não. Eu vou refrigerar, ela vai voltar. Impossível, né? Não tem como. O que já foi degradado, já foi, né? Então, por exemplo, eu vou ter problema de coagulação no tanque. Eu vou adicionar o coagulante lá, eu vou ter uma coalhada mole. Tá? Essa proteína vai demorar a dar o ponto. O queijo vai ter problema de ponto. O queijo tende a ficar mais úmido. Esse queijo tende a ficar mole muito rápido, porque a proteína não tem estrutura mais, né? Ela já foi muito quebrada, né? Então, isso é um problema. Problema sério, né? Quando a gente parte para célula somática, o que seria? Célula somática está muito relacionada à infecção de úbere, né? Sim. Mastite. Tá? Então, tem muitos constituintes da corrente sanguínea do gado que passam para o leite. Então, gera um desequilíbrio muito grande, um desequilíbrio salino, proteico. A quantidade de caseína cai. O teor de proteínas do soro, que são as proteínas albumina, globulina, isso aumenta assim consideravelmente. Esse desequilíbrio salino, a acidez do leite diminui, o pH chega a ficar próximo do 7, né? Então tem problemas de coagulação, então é uma série de problemas que causam, né? E obviamente o rendimento vai embora, né? Se eu não tenho uma boa coagulação, se eu não tenho uma boa fermentação, tá? Eu não vou conseguir um bom rendimento, impossível, né? Impossível. Exato. E sem falar que esse queijo vai ficar mole rápido. Isso é um problema. Queijos frescos, por exemplo. Frescal mole é um desastre, né? Ele vai dessorar. E ele já é giro rápido, né? Já é giro rápido. Então, um frescal aí de 20 dias, ele vai aguentar 15, ele vai aguentar 10. E aí, você tá falando, eu tô imaginando todo o processo lá na fábrica, né? Pensando, caramba, né? Já buscou o leite, já gastou dinheiro para poder ir lá buscar o leite, que já chegou lá com a proteína degradada e já causou todo esse problema aí. Aí já produzi o queijo, já tem toda aquela tensão ali, aquele prejuízo de produzir um queijo com um leite ruim. Você sabe que já tem um problema ali na sua mão. E aí você vai mandar esse queijo pro mercado. Aí você fica, sei lá, 30 dias sofrendo. Ai, meu Deus, né? Vai me devolver. Aí ele vai lá e te devolve. Você vendeu 1 tonelada para ele te devolve meia tonelada porque ficou mole e ele não quer. Então, assim, vale a pena? Vale a pena o camarada insistir em não fazer nada da qualidade? Eu tenho uma pergunta mais específica sobre isso, mas né, vale a pena ele... É claro que a gente citou os problemas em relação à coleta, mas não não é todo dia que acontece isso. A coleta do leite no Brasil é ruim porque é desorganizada. Não é só a gente tem acesso ruim, a gente tem estrada muito ruim, os acessos rurais horrorosos, não tem ponte, não sei o quê. Tem esse problema, choveu, virou problema, mas a gente tem uma coleta desorganizada. De forma geral, muitos laticínios têm coleta desorganizada. Né? Não, eu vou deixar o tanque encher. Né? Eu vou deixar o ponto de coleta lá do produtor. Cabe 1.000 litros? Não, então vamos deixar 6 dias, porque cabe 1.000 litros de leite e vou esperar encher. Para ficar mais barato de eu ir lá pegar o leite. Mas e o quanto que eu perdi dessa produção minha, né? Dessa proteína e de outros prejuízos que vêm junto. Né, de eu não coletar o leite na hora certa, de eu trazer o leite, de eu gastar dinheiro para poder buscar um leite ruim, trazer para a fábrica um problema, produzir e ainda receber aquilo de volta. Né? Porque você produziu, embalou, gastou dinheiro para entregar e você recebeu aquilo de volta. Sim. Falta, na minha opinião, tá, Sara? Eu vejo que falta quantificar isso melhor. Tá? Desde o campo até... resumindo no linguajar, fazer conta, né? A gente sempre fala assim, falta fazer mais contas, né? Porque muitas vezes a gente busca um leite que já não está muito legal lá no campo e a gente piora ainda mais esse leite na fábrica. Isso é muito comum, muito comum. Eu pego um leite lá que já tem uma contagem alta, tá? Aí eu chego na fábrica, muitas vezes eu não tenho um espaço legal em silo, esse caminhão fica esperando, tá? A contagem vai subindo, aí eu jogo esse leite para o silo, se eu não trabalhar esse leite rápido, esse leite ficar esperando, a multiplicação bacteriana ali só vai aumentando, né? Isso é bastante comum. Tá? E muitas vezes a gente não faz esses cálculos assim... Não sabe fazer conta mesmo, né, Rômulo? A verdade é essa. É porque, olha só, eu falo que a coleta... É porque tem... Né, vou antecipando algumas perguntas aqui. Sobre o leite no campo, né? O quanto que você perde em rendimento com as horas
né, com a demora em coletar o leite lá no campo. Porque o que aconteceu foi que a gente, eu não sei que ano que foi isso, quando começaram a instalar os tanques de refrigeração. Ah, vamos resolver um problema do Brasil, né? Colocaram os tanques de refrigeração. E realmente resolveram muitos problemas. Só que a gente tem esse problema agora, né? Porque você tem onde deixar o leite ali e o leite fica... leite 11 dias, 15 dias, né? Eu falo porque eu tô na roça, eu vivo com gente de roça todo dia. Você vê, ó, tem 11 dias que o caminhão não passa na minha casa, né? Tem 8 dias que o caminhão passou aqui. Ah, meu tanque tá cheio, já tem leite do lado de fora e tem 2 dias. Então, assim, é comum. Infelizmente, é comum. Né? Então, né, sobre isso, assim, a gente teve um problema resolvido sobre a coleta, né, sobre o leite a granel, né, colocou os tanques de refrigeração, né, acabou com o latãozinho, só que a gente tem esse outro problema agora, né, que é esse leite que fica lá refrigerado por dias, por horas, né, a gente já tem uma coleta demorada que são 48 horas, que já não é, para fazer queijo, por exemplo, não é a melhor condição, né, eu acho que se a coleta fosse feita diariamente seria o ideal, mas a gente sabe o quanto que isso custa caro. E aí mesmo assim o camarada ainda deixa o leite, né, muito mais que 48 horas, e às vezes ainda, igual você falou, ainda chega lá na fábrica e, não, o silo tá cheio, tem que esperar, né, e aí o caminhão às vezes fica lá na plataforma um dia inteiro, então assim, resolve às vezes, não desce, desceu pro silo, mas aí desceu pro silo, mas mesmo assim não tem como produzir, né, que às vezes tem um problema lá na fábrica, aí desceu pro silo, mas ficou no silo. Então, assim, aí você às vezes resolveu um problema do produtor, porque precisava de esvaziar o tanque dele, aí você resolveu um problema do transportador, que é de tirar o leite do tanque dele, né, do caminhão dele, e você tá com um problema ali, né, porque se chegou um leite ruim no seu laticínio, o que você tem? Você tem um problema, Enorme, né, tem um prejuízo. Então, assim, é um prejuízo que eu não sei onde que tá, que eu não sei que tamanho que é essa conta de, né, que tamanho que é esse prejuízo, né, o tamanho, o valor disso. Porque você imagina, você comprou o leite do camarada caro, né, o produtor vai ficar bravo comigo que eu falar isso, mas eu tô falando do ponto de vista do laticínio, né, você comprou o leite dele, você buscou o leite dele, né, você pagou o frete e para você levar um problema para dentro de casa, porque é problema. É um problema grande, um problema muito sério. Você comentou aí sobre a granelização, né? Então, quando eu estava saindo da Cândido-Torce, né, que eu formei na Cândido-Torce, lá em 2002, essa parte de granelização estava sendo trabalhada muito fortemente, né? E tinha-se uma visão de que todos os problemas seriam resolvidos. Tá? Então, na verdade, a gente resolveu um problema, que foi o problema da acidez, né? Chegava-se muito leite ácido em latão que não tinha o que fazer, que a gente tinha que descartar. Isso hoje não é realidade, né? Hoje a incidência de acidez é quase que zero. Esse problema foi resolvido. Só que nós criamos inúmeros outros problemas. Outras bactérias, né? Outros grupos de micro-organismos, os famosos psicotróficos, que são muito complicados, eles são muito prejudiciais, eles vieram com força, né? Então hoje a gente tem leite com contagens infinitas. A gente vê leite aí com contagem, por exemplo, de 10 a 6, que dá 1 milhão de psicotróficos por ml de leite. E a gente tem que trabalhar com esse leite, né? Então, a gente simplesmente começou a refrigerar o leite. Tá? Só que a gente não fez um trabalho intenso no campo para que isso não acontecesse, para que houvesse realmente uma melhoria, né? Isso não foi feito. Eu vejo hoje uma atuação no campo pequena desde aquela época, né? Vamos colocar aqui, são um período aí de 20 anos. Uhum. Tá? Algumas fábricas trabalham, tá? O que eu vejo que prejudica muito também a política comercial do leite no Brasil é bastante complicada, né? Tem uma oscilação de preço muito grande que faz com que muitas fábricas assim não investem muito no campo, por medo mesmo. Eu vou investir, melhorei um determinado fornecedor, quando ele chegou num nível, por exemplo, de célula somática, de CBT bom, esse produtor... Eu fui lá e comprei o seu leite. Exatamente. Eu fui lá e perdi o leite para a Sara, por exemplo. Isso acontece o tempo todo, tá? Então isso é um limitante. Muitos laticínios não querem investir altos valores, porque na cabeça dele ele já sabe que se na hora que ele melhorar ele vai perder por alguém que vai lá e pagar melhor o leite. Isso acontece na prática, né? Uma outra coisa que atrapalha também é tipo assim, muitas fábricas insistem em pegar leite de qualidade inferior. Em vez de trabalhar na causa, que seria o quê? Não, eu vou melhorar. Não, ele vai lá simplesmente pega aquele leite. Infelizmente, tem gente que vive disso. Ele quer saber onde que tem o leite que, por exemplo, o leite que a Sara não quer. É esse leite que eu quero.
né? A gente sabe que, infelizmente, tem muitos que vivem disso, né? Ele faz questão do leite ruim. Sim, sim, tem. Tem, e isso é muito complicado, né? Porque legalmente isso não poderia acontecer, né? A gente sabe disso, mas no dia a dia acontece, né? É difícil de ser controlado no dia a dia, né? Até, isso chega a ser até um pouco cultural, né? Porque o pensamento, digamos assim, inicial, veja bem, isso é só prejuízo, tá? Pois Então, é. uma empresa que trabalha dessa forma, ela tá enxergando uma oportunidade. Não, eu vou comprar um leite ruim, mas eu vou comprar esse leite barato. Ela enxerga ali uma oportunidade. Não, é uma oportunidade de negócio que eu tenho. Só que ela não quantifica os prejuízos que esse leite vai dar na produção, na qualidade do produto final. Ela não faz essas contas, né? Ela só faz a conta do leite, né? Tá certo, a gente sabe, o leite ele representa mais de 70% do custo, né? Mas tem e o restante. Veja bem, se eu não tenho um bom rendimento, mesmo eu pagando barato nesse leite, muitas vezes essa conta não fecha, né? Exato. Muitas vezes essa E conta é não isso que eu queria fecha. que você falasse, né? Rendimento calcula lucro, mas ele calcula prejuízo. Né? Por isso que o camarada tem que fazer, gente. Ele não pode ter medo de, não vou nem fazer não, porque se eu descobrir o tamanho do prejuízo que eu tô aqui, eu vou fechar meu laticínio. Não, ele tem exatamente o que fazer pra ele saber, olha, cara, se eu não melhorar um mês que vem 1% o meu rendimento, eu vou ter que fechar. Sim, Né? principalmente Porque quando trabalha com commodities, né? Não, quando trabalha com commodity, principalmente, e nesse caso que você acabou de citar, olha só, eu tô comprando leite barato, né? Eu só tô fazendo a conta do leite que eu tô comprando barato. Mas e aí? Né, eu tenho que, na hora de produzir, ele comprou o leite lá, que realmente, né, representa ali 70%. Mas na hora dele produzir lá, o frete dele é a mesma coisa, a produção dele é a mesma coisa, fermento é a mesma coisa, embalagem é a mesma coisa. Ele ele não tem um desconto porque o leite dele tá com qualidade inferior, né? E ele vai competir no mercado com todo mundo também, né? Sim, sim. E provavelmente ele vai ter que vender esse queijo mais barato. E ele vai ter que porque é um vender mais queijo de barato. qualidade inferior. Não dá pra comparar, né? Não dá. Então, se ele tiver um rendimento pior e tendo que vender esse queijo mais barato, eu não consigo enxergar, eu não consigo fazer essa conta fechar que isso seja lucrativo. Ao longo de um ano, por exemplo. Quando eu falei de commodities, por quê? É muito comum. Nós temos 3 grandes commodities aqui no Brasil quando a gente fala de queijos, né? Que é a mussarela, o queijo prato e o que a gente chama de requeijão culinário, né? Que hoje engloba as misturas e tal. Essas são as 3 grandes commodities. Mussarela é o maior volume delas, né? Então tem digamos assim, um volume de produção muito alto, muito considerável, e muita gente, muitas fábricas ainda tem aquela cultura, não, qualquer leite vira mussarela. Qualquer leite ruim. Não, isso aí eu faço uma mussarelinha com ele, ainda tem isso. Tá? Só que, na verdade, isso tem que ser o contrário, né? Por quê? Eu estou fabricando commodity, que é um produto de baixo valor agregado, baixíssimo. Muitas vezes a margem, muitos meses do ano, é no vermelho mesmo, são margens negativas. Então, eu preciso de ter uma rentabilidade, eu preciso de ter uma produtividade maior com esse leite. Tá? Não é qualquer coisa virar mussarela, né? Qualquer leite vira mussarela. Então, a gente ainda tem um pouco dessa cultura. Isso vem perdendo força ao longo dos anos devido à competitividade. Tá? Hoje a gente vê fábricas maiores, fábricas mais automatizadas, que tem isso muito bem definido, que se não tiver qualidade, não vai ter rentabilidade, tá? Mas é uma minoria ainda, Sara. A gente precisa evoluir mais. É exatamente isso. Eu falo que eu tenho esse questionamento dentro de mim, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, o pessoal fica assim, não, qualquer leite vira queijo. Qualquer leite vira mussarela. Chega um leite ruim lá no laticínio. Aí o camarada fala assim, olha, chegou o leite ali, tá ruim demais, vai fazer o quê? Faz mussarela, né? Pode descer pra fazer mussarela. Tudo bem, virou mussarela, mas é uma mussarela que dá lucro? Né? O cara ou a paixão dele é só fazer mussarela, ele não tá preocupado em ganhar dinheiro. Não quero ganhar dinheiro, não. Eu quero só mesmo fazer queijo. Porque é isso aí. Uma empresa que pensa assim é uma empresa, digamos assim, que a longo prazo ela tende a sair do mercado. Né? O mercado está muito competitivo. Está muito competitivo. Hoje, os grandes fabricantes de commodities, eles trabalham com média ano. No início eu tive eu questionei muito isso, mas como assim média ano? Não, eles sabem que vários meses no ano vai trabalhar no vermelho, a margem é negativa mesmo. Não tem como. Tá? Isso é característica no mercado de commodities. Isso é mercado, oferta e demanda. Igual o produtor de leite, é a mesma coisa. Mesma na coisa. cadeia do leite isso. Exatamente. Essa oscilação a gente tem e é inevitável.
Tá? A gente pode trabalhar, a gente vai trabalhar ao longo dos anos para reduzir, isso está sendo reduzido, obviamente, tá? Mas existe muito forte, né? Isso é comum. Mercado externo também, entrou o queijo da Argentina, já muda o preço do queijo. Isso é característica mundial. Tá? Então, puxa vida, ok, eu tenho essa oscilação, eu tenho essa variância, como que eu posso trabalhar? Onde me resta trabalhar? A ponta mercado, ela não está na minha mão. Mas a outra ponta lá no campo está na minha mão. Dentro da fábrica também está na minha mão. Eu posso trabalhar melhor a minha matéria-prima, eu posso trabalhar melhor o meu processo para que eu seja mais competitivo. Uhum. Tá? Então, esse é um pensamento duradouro, um pensamento de longo prazo, né? Então, é o caminho que eu enxergo. Esse é o único caminho, digamos assim, de sobrevivência, né? E é isso assim, e é isso mesmo, o camarada ele não tem controle. Porque eu trabalho com commodity e não tem jeito. Não, ele não tem jeito de colocar preço no produto dele, mas ele tem como controlar os processos, ele tem como melhorar a matéria-prima dele, né? E ele tem como fazer isso. E agora ele tem que aprender a fazer conta, né? Igual você acabou de falar, o camarada que ele a gente tá falando do camarada do laticínio, né? Que ele não sabe, que ele não tá preocupado com o rendimento, que ele não calcula, que ele não tem método. Não tem como durar. E o que a gente tem visto muito nos últimos tempos é gente fechando, né? Assim, a quantidade de laticínios que a gente viu da pandemia para cá, por exemplo, que fechou, né? Que faliu, porque não conseguiu, não tá preparado para uma crise. Por causa de qualidade do leite, por causa de controle, né? De controle mesmo ali. O que eu tô recebendo, o que tá saindo, dos controles básicos, né? Que não tem. Sim. A gente vê muito o pessoal pensando, tipo assim, questão de investimento mesmo. Tá? Se a gente for parar para fazer as contas mesmo do investimento no campo para uma melhoria de leite, não é um investimento assim tão alto. Tá? Sim. Se a empresa fizer os cálculos do que ela perde em termos de rendimento, em termos de qualidade do queijo, em termos de devolução. Devolução é um problema sério aqui no Brasil para determinados tipos de produto. Frescal, por exemplo, a gente vê uma quantidade muito grande de devolução em frescal. Mussarela também tem muito, né? Muito. Tem muito. E esse cálculo, muitas vezes, ele não é feito de forma adequada, tá? Porque se a gente pegar apenas uma parte do valor financeiro dessas evoluções, muitas vezes eu tenho que vender um queijo muito mais barato porque não fatiga, por exemplo. Se a gente pegar esse valor financeiro e investir no campo, pois é. O resultado Rômulo, é fantástico. Não tem ninguém fazendo essa conta? Não tem ninguém calculando isso? Não tem... Assim, ninguém fala, olha, vamos converter aqui, vamos fazer os cálculos, vamos fazer... Igual a gente faz com o produtor, né? Porque o produtor a gente faz isso. Fala, deixa eu mostrar pro senhor aqui quanto que o senhor vai investir na qualidade do leite, né? Para prevenir a mastite, só vai gastar R$1. Para você curar a mastite, só vai gastar R$2. Né? Então, o que é melhor pro senhor? Né? Então... E ainda por cima a vaca do senhor vai dar mais leite, né? Que é o caso do rendimento, né? Não tem ninguém fazendo isso? Com o laticínio, com o dono de laticínio? Tem algumas, tá? Mas é a Tá minoria. pouco. Pouco. Resumindo, é isso. É a minoria. Ainda é a minoria. Mas a gente precisa de falar disso, né? Precisa de começar a mostrar, né? Que o prejuízo é muito grande. Porque a gente falou de devolução. Aí você tem, por exemplo, devolução de carga de soro, de creme... Por causa de padrão de qualidade, por causa de antibiótico positivo, porque um fez um teste, o outro não fez. Chega lá no cliente, ele faz outro teste. A quantidade de leite que fica indo e voltando, né, é muito caro, principalmente com diesel agora, né? Que os fretes ficaram muito mais caros. Então, assim, não tem esses cálculos, né? Não tem conta. O pessoal não está fazendo conta. Na verdade, tudo isso passa por um trabalho mais técnico, né? Trabalhar mais tecnicamente. Tá? Tanto no campo, até mesmo na indústria, em níveis de controles. Tá? Há alguns países na Europa, por exemplo, que eles investem muito em análise no campo. O leite é analisado no campo antes de ser carregado. Análise completa, análises laboratoriais no campo, na fazenda. Tá? Chega no laticínio, o leite já chega analisado, já sabe tudo que tem ali, o que vai ser feito. Tá? Isso é trabalhar mais tecnicamente, né? Isso falta. Tá? E falta colocar números, né? Valor financeiro. Uhum. Valor financeiro. Eu peguei um leite lá na fazenda com 2,5 de caseína. Qual que é o preço dessa caseína? Se fosse 2,6 de caseína, quanto que valeria cada quilo de caseína e quantos quilos de queijo a mais eu teria? Uhum. Qual o investimento de eu reduzir 100 mil de CCS e obter 1,3% quilos de queijo a mais? Uhum.
Tá? 1,3 de aumento de rendimento, Sara, isso é muito, É muita coisa. é muito queijo. Então, quando a gente fala trabalhar mais tecnicamente, é isso, tá? Desde a alta direção da empresa. Porque muitas vezes a gente tem um corpo técnico dentro da fábrica, na maioria tem, tá? Mas esse pensamento mais técnico, mais detalhado, mais, tipo assim, colocando valor financeiro, medindo isso com mais precisão, isso tem que partir principalmente da alta direção, né? Porque quanto a alta direção, quando ela não acredita em tudo isso, quando ela não, vamos falar assim, quando ela não compra a briga, né? Isso não vai acontecer, né? E aí ele não sabe, ele já trabalha com commodity, né? Vamos pensar na pessoa que faz mussarela. Ele já trabalha com commodity, ele já não coloca preço no produto dele, e aí ele não sabe o rendimento. E aí você imagina, mas ele tem que pagar o produtor o preço que todo mundo tá pagando. É tragédia, só tragédia. Ele não sabe de nada. A única coisa que ele sabe é, olha, dia 20 eu tenho que pagar meu produtor, dia 30 eu tenho que pagar meu produtor, e é R$2, R$2,50, R$3. É isso que ele sabe. E ele sabe que tem que pagar o frete também, que tá só subindo. Entendeu? Então ele não sabe, ele já não coloca preço mesmo. Porque a maioria deles não faz um trabalho diferenciado com a mussarela. Vou vender minha mussarela, eu faço uma mussarela melhor, vou fazer um trabalho diferenciado aqui, né? Infelizmente não faz. Vai vender por preço que o mercado tá pagando. E ele não. E aí? Ele não sabe. Não sabe medir, né? A palavra que eu vejo mais, eficiência, né? Ele não trabalha continuamente em busca de eficiência. Porque eficiência é uma busca contínua, né? Isso faz parte no dia a dia de uma forma ininterrupta, né? O que a gente vê muito? A gente vê uma equipe de campo trabalhando preço de leite. E comprando leite. Comprando e leite. Aí, outra coisa, quanto né? vai pagar o leite? Como é que vai ficar o preço? Essa é uma discussão que a gente ouve o tempo todo. É o tempo todo, tá? Mas trabalhando para obter uma matéria-prima melhor, a gente vê muito pouco. Mesmo que o volume seja menor. E é isso que a gente fala muito, né? O pessoal fala muito disso os técnicos, né? E o Saro, né? O dono de laticínio gosta de volume de leite, né? E realmente a gente sabe, né? Tem uma planta lá com uma capacidade de 100 mil, né? Eu quero aproveitar o máximo da planta. Mas adianta chegar só água lá, né? Não adianta chegar um leite lá sem gordura, sem proteína, um ACCS altíssimo, um CPP incontável. Adianta isso? Porque o seu custo de produção é o mesmo se chegar um leite bom e se chegar um leite ruim. Sim. Né? Algumas fábricas trabalharam no sentido contrário. Muitas fábricas, algumas, né? Reduzir o volume de leite com esse pensamento. Não. Eu vou trabalhar com menos leite, com um leite melhor, tá? Eu tendo uma produção menor, eu vou conseguir vender melhor esse meu queijo. E muita gente equilibrou a parte financeira assim. Tá? Isso aconteceu muito durante a pandemia, quando o mercado estava mais complicado, ninguém sabia o que iria acontecer. No início da pandemia, vendeu-se muito queijo, né? Sim. Teve aquela preocupação inicial de questão de saúde, as pessoas ficando mais em casa, então houve um boom no consumo ali, mas que durou muito pouco. Logo em seguida isso começou a cair, até por questão financeira mesmo, né? A população ficou sem recurso, sem recurso para manter um nível de consumo. Isso aconteceu e muitas fábricas foram obrigadas a reduzir volume e trabalhar de uma forma mais eficiente. E os resultados foram bons. Tá? Eu vi exemplo de fábricas pequenas, fábricas de 20 mil litros de leite, por exemplo, onde 50% era mussarela. Tá? E os outros 50, os outros 10 mil litros de leite eram produtos de valor agregado. Tinha cottage, tinha produtos muito bacanas, tinha coalhada. Eles cortaram 50% da produção, que era mussarela, tirou fora. E ficou só com os outros queijos, só com os outros produtos. E a rentabilidade foi muito maior. Olha só. Muito maior. Então a gente vê alguns exemplos assim que tá mudando no mercado, tá né? Tá mudando, tá? Mas o pensamento de commodity, ele tem que ser diferente. Tá, Sara? Sim. São grandes volumes, então tem que trabalhar a eficiência. De um modo geral. Desde matéria-prima, dentro da fábrica, aproveitar todos os recursos, todos os ativos da empresa, equipamento. Tudo isso tem que ser trabalhado. E medido, né? Pois é. E medido. Esses números tem que estar na ponta da língua, né? Tem que estar na ponta da língua. E aí é uma coisa que o pessoal tem que ter consciência, é que porque eu trabalho com commodity, porque eu faço
mussarela, não significa que eu posso receber qualquer coisa, né? Porque, não tem jeito, eu vou vender por qualquer preço mesmo. Não significa, eu tenho que fazer conta, eu tenho que medir para saber, olha, não, gente, menos, olha, eu posso receber um leite com 300, então, o que a legislação me pede? Mas mais que isso eu não posso receber porque realmente não dá, né? 300 CPP, né, por exemplo. Olha, a proteína pode ser 2,9, que é o que a legislação pede, mas eu não, menos que isso não tem como, né? Entendeu? Assim, ele tem que ter um critério básico ali para ele, né? Porque eu falo assim, pelo custo que está hoje de produção, de lenha, de frete, de fermento, né? Apesar de que o fermento não subiu de preço, né? Desculpa, gente, não subiu. Vamos deixar o fermento fora, né? Vamos deixar o fermento fora. Mas as outras coisas que subiram, né? Vamos falar só da lenha e do frete. Mas falando assim, mas de forma geral, quase tudo, o leite, né? Quase triplicou de preço, né? Quase da pandemia para cá as coisas dobraram, triplicaram de preço aí muito facilmente. E aí ele tem que começar a valorizar a proteína, por exemplo, a caseína, né? Não dá para ele não fazer isso, gente. Eu falo, é muito caro o camarada fazer isso, ficar naquela briga de comprar leite, comprar o leite, buscar o leite para trazer um problema para dentro de casa, para trazer, né, prejuízo para dentro de casa. Porque ele tem que produzir, tem que embalar e tem que entregar, né? Sim, sim, sim. Olha, nesse último ano, 2022, a gente teve uma queda muito grande no volume de produção de leite no Brasil inteiro, considerando a média Brasil, foi muito inferior, tá? Isso foi um efeito, vamos colocar assim, de trás para frente. O mercado consumidor, ele não absorveu todo esse aumento de custo. Não tem como, né? Nós, brasileiros, nós não temos poder aquisitivo para absorver tudo. A gente viu que o preço do queijo ele subiu, mas ele subiu muito pouco considerado aos custos, tá? Embalagem subiu. Sim. Todos os custos subiram, né? E tinham que subir mesmo, porque a gente estava num período muito complicado, né? Questão de oferta mesmo, e demanda, né? Parou de produzir e faltou no mercado. Mercado, exatamente. Então, foi de trás para frente. O mercado consumidor não comprou. Teve muitas empresas que sofreram com estoques altos. Tá? Chegava o dia de pagar leite, não tinha o dinheiro para pagar o leite e a câmara estava lotada de queijo, porque não vendia. Ou muitas vezes vendia, mas a gente tinha que vender barato. Sim. Reajuste de preço, nem pensar, né? Então teve, ao longo de 2022, isso foi muito sério, foi muito significativo. E a previsão, em 2023, ou ficar igual, ou a gente tem uma pequena melhora, né? Então como que a gente não vai tratar de eficiência? Onde sobrou para a gente trabalhar? Pensando de trás para frente. Sobrou para a gente trabalhar matéria-prima e processo. É onde está na minha mão, né? Onde eu tenho domínio, onde eu consigo agir, onde eu consigo realmente trabalhar de forma inteligente e melhorar os meus números, né? Mas para isso eu tenho que entender os números. Conhecer, né? Conhecer. A gente vê muito em laboratório, Sara, vê muito laboratório que analisa, faz análise, anota. Ninguém trabalha esses números. Muitas vezes a pessoa nem olha aqueles números. Muitas vezes são análises. Eu analiso porque o Ministério exige. A gente gravei até um podcast desse com a menina, a gente falando sobre gestão de laboratório, a gente falou disso, sabe? Falou quanto que é triste isso, né? Porque tem o trabalho, você tem uma equipe, você tem equipamento, você tem todos os insumos ali, e você faz só por obrigação para você atender uma legislação, né? Atender o Ministério. E não tem cuidado nenhum com o que está chegando ali, né? Com os números, né? Com os resultados. E não tem gestão nenhuma daquilo ali, né? E às vezes, muitas vezes ainda falsifica, né, os resultados, né? Frauda os resultados. Olha, vou colocar aqui 3 porque eu não posso colocar o resultado que chegou, né? Então, assim, realmente tem muito isso, né? A gente perde muito, né, por não analisar, por não padronizar, por não fazer conta. É um setor que a gente precisa de corrigir muitos detalhes, né? Sim. Isso não é trabalhar de forma assim técnica, não é trabalhar tecnicamente, né? E eu vou até um pouquinho além, isso não é trabalhar de forma inteligente, né? Porque veja bem, se eu tenho um número ruim chegando todo dia na minha fábrica, se isso não gera um plano de ação, puxa vida, eu não estou enxergando esse número, né? Tá? E se eu não domino esse número, como que eu vou dominar meu custo? Como que eu vou definir meu preço de venda? Sim. Definir margem de lucro, nem pensar, né? Isso jamais, né? A gente não consegue. Então vai ficando cada vez mais complicado, né? Por isso que a gente vê, igual você citou, muitas fábricas fecharam, sim, infelizmente, né? Isso é ruim para o setor, tá? Mas ao mesmo tempo,
a gente tem que abrir os nossos olhos em relação a isso, né? Eu falo sempre bastante isso, falo assim, bicho, a gente tem que acordar, porque não tá legal, né? O setor tem que evoluir. Veja bem, nós já estamos evoluindo, se a gente for pegar nesses 20 anos aí, evoluiu. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa boa. Sim. A parte de equipamento evoluiu muito. Tá? A parte de ingredientes, eu tô falando isso porque eu trabalho numa empresa de ingredientes, mas a gente vê ingredientes assim, realmente inovadores chegando pra gente, tá? Então, veja bem, a gente vê uma evolução, mas no campo, na matéria-prima, essa evolução é muito lenta. A gente temos que acelerar. Temos que acelerar. A gente fala muito, por exemplo, mercado externo. O Brasil não exporta. Cara, se a gente não tiver matéria-prima realmente em condições boas, de qualidade, a gente não vai conseguir exportar. Então, o mercado externo é um problema. Porque, veja bem, a gente reduziu o volume de leite devido a questões mercadológicas. Em 2022, nós fomos obrigados a reduzir o volume de leite, né? Sim. Nós fomos obrigados, né? Veja bem, se a gente tivesse um mercado externo aberto, era simplesmente a gente vender para fora. A gente regulava o nosso estoque com a venda para fora, né? E hoje a gente não tem essa possibilidade. As empresas ficam brigando aqui internamente, né? Então é realmente um ponto muito sério, né? Eu até queria comentar isso com você, né? Porque o que acontece? Eles vão lá e fica nessa negociação de preço de leite, né? Quanto que eu tenho que pagar, quanto que o Rômulo pagou, quanto que a Thaís pagou, a Sara tem que pagar tanto que eu não posso ficar fora. Uma briga danada para não perder volume de leite, porque tem que ter leite, eu vou pagar, né? Vou subir 10, vou cair 10, aquela confusão toda que a gente conhece aí da política leiteira. Só que aí ele fica nessa confusão toda para poder pagar o leite, para não perder o leite do produtor, só que ele não sabe se ele pode pagar aquilo, né? Porque ele não conhece a capacidade dele de pagamento. Ele não conhece o rendimento dele. Ele não sabe fazer conta, ele não conhece, não faz controle dos processos dele, não faz conta da fábrica dele. Como é que ele sabe que você pode pagar? E aí, quando chega no final do mês, né, no outro mês, ele viu que ele tomou prejuízo, porque ele não podia ter pagado. E às vezes ele tinha que ter falado, não, vou deixar o produtor ir embora. Eu não posso pagar, vou deixar ele ir. Sim. Isso também, olhando pelo lado do produtor agora, isso é a mesma situação. Muitas vezes o produtor ele não investe um pouco mais na fazenda porque ele não sabe quando que ele vai receber o leite dele. Sim. Tá? Então, por exemplo, quando o preço de leite está em queda, o produtor fica apavorado, né? Quanto que eu vou receber no mês que vem? Ele não sabe, né? O preço de leite está caindo. Ele sabe que vai cair, mas não sabe quanto, né? Então, muitas vezes, é uma diferença considerável. A gente viu aí leite caindo de um mês para o outro 20, 30 centavos. O produtor falou, eu não vou lavar meu tanque, colocar produto de limpeza no meu tanque, somente vou só bater uma água. Porque eu não sei se eu vou receber um valor para pagar que será suficiente para eu pagar esse investimento que eu estou fazendo. Ou então ele vai lá e tira, sei lá, a ração da vaca e aí cai drasticamente o volume e os sólidos, né? Assim, a composição. E aí os dois ficam no prejuízo, que ele perdeu volume, você perdeu volume e composição. Sim, isso. Né? Então, é isso. Ô, Rômulo, para a gente fechar a nossa primeira parte do nosso podcast com a Fermentec, eu queria que você falasse pra gente assim, qual que é o rendimento ideal para um queijo, vamos falar do mussarela, né? Ou você pode também falar do prato, dos commodities aí. Dentro dos padrões da IN 7677, o que seria o rendimento ideal, né? Do que você tem de conhecimento? Vou falar de uma fábrica, né, do padrão normal, de equipamento, de processo. Então, e dos padrões do leite, né? Que seria a CCS de 500, um CPP de 300, gordura de 3, né? E proteína de 2,9. Vamos falar dentro da IN, né? Sim. Se a gente pegar esse mínimo da IN... Que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Esse 2,9 de proteína para queijo é um desastre. Pois é. É um desastre. Por exemplo, nesse valor aí, para mussarela, um leite com 3% de gordura e com esse 2,9 de proteína, de caseína ele vai dar uma média de 2,3. Porque cerca de 80% da proteína total é caseína. Então, se eu tenho 2,9 de proteína total, eu só vou ter 2,3 de caseína. Tá? Se eu padronizar essa gordura para 3, o meu rendimento vai ser próximo de 10. Tá? 9,85, 9,9. Isso num processo normal, com perdas normais de gordura. Tá? Perdas normais dentro da média da perda no soro. Tá? Então, não dá para a gente pensar num nível de proteína tão baixo. Entendi. Ok? À medida que essa proteína for aumentando, ok. Tá? Vamos pensar em uma proteína média, de média para alta. Seria uma proteína de 3,3, que vai dar aí 2,6. Valores aí próximos de uma média argentina. Esse rendimento seria 9,2.
Olha a diferença. Eu sairia de 9,85 para 9,2, 9,25. Tá? Então, para a gente ver o valor de caseína, tá? Os cálculos que eu citei lá atrás, tá? Tem até um artigo de um parceiro nosso, o professor Múcio Furtado, tá nas redes sociais aí, ele detalha todos esses cálculos de previsão, que seria, que a gente chama a fórmula de Van Slyke, né? E tem bem detalhado, a gente pode até deixar o link depois para o pessoal acessar, tá? Sim. Todos esses cálculos a gente pode fazer, a gente consegue fazer simulações, tá? Ah, se a minha proteína fosse 3, qual que seria meu rendimento? A gente consegue precificar, tá? Planilhar tudo isso. Tá? E colocar preço em tudo, né? Preço do quilo de caseína, preço do quilo de gordura, tá? Colocar valores. Aí eu consigo ver onde eu devo trabalhar, tá? Numa proteína média, média de Brasil, de uma caseína ali, 2,3, 2,4, tá? O rendimento seria na faixa de 9,6, médio. Tá? Não seria o 9,2, que seria uma média aí argentina, vamos falar, mas seria uma média aí de 9,6. Tá? Agora, no mínimo da legislação, financeiramente... Para quem trabalha com commodity, olha, para vocês verem, pessoal, né, a gente está falando da legislação, né? A gente não está falando de nada, e ainda assim o pessoal ainda acha ruim, né? Muita gente reclama da legislação. Ah, porque esse povo é exigente demais, que não sei o quê. Olha o tamanho do prejuízo que tá mensurado, né, com a legislação. Né, com os padrões nos padrões da legislação. Assim, o quanto você toma prejuízo de rendimento. Então, não dá para não falar, né? Não dá para não trabalhar com CCS mais baixo, com CPP mais baixo, com caseína mais alta, né? Com proteína. Não tem outro jeito, né? É o único caminho, né, Sara? O caminho de sobrevivência é o único, tá? Quantificar. Porque quando a gente pensa em leite, a gente tem que pensar em sólidos. Tá? O pensamento do leite não pode ser volume. A gente ainda carrega muita água, né? Muita água. E é caro, né? O frete para carregar água está cada vez mais Aí alto, né? paga caro para poder carregar água. É impressionante. Pessoal, então nós vamos, né, finalizar nossa primeira parte 1 do podcast com a Fermentec, né, aqui com o Rômulo. E a gente vai fazer uma segunda parte ainda falando sobre rendimento, né, e qualidade do leite. E nós vamos falar de forma, né, dos detalhes mais técnicos mesmo, lá da produção. Então, se inscreva no canal agora, né? Vá lá, procura por Papo de Laticínios no YouTube ou siga lá no Spotify. Você pode dirigir o seu carro, ir para o trabalho e escutando o Rômulo explicando para você sobre rendimento de queijo. E siga nossas redes, né? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Só procurar por @Papo de Laticínios, @Sara.machados. E procura também pela Fermentec. Só procura lá, @Fermentec, que vocês vão achar várias dicas, né? Vocês têm blog, tem canal no YouTube, né? Eu falo que quem começar a seguir lá, assistir todos os vídeos, a pessoa já monta um laticínio e já sabe tudo sobre queijo, né? Exatamente. Acompanhando tudo. No nosso site a gente tem muito material técnico, tá? Temos livros. Pois dá para poder baixar lá, sim, né? Sim. A Fermentec, ela vai muito além de uma empresa somente que vende ingredientes, tá? Ela ensina, né? Sim, ela ensina, ela investe, ela patrocina livros técnicos, por exemplo, tá? A Fermentec, ela organiza viagens, por exemplo, viagens ao exterior para conhecer fábricas, conhecer novas realidades. Então, realmente é uma empresa que faz um trabalho muito diferenciado no mercado. Eu tenho um prazer enorme de poder contribuir de alguma forma lá. Toda a nossa gratidão aqui à Fermentec, né, ter cedido o tempo do Rômulo. Eu falo assim, ainda tem isso, né, da entrega aqui para o Papo de Laticínios, uma aula completa sobre rendimento e qualidade do leite, né, com um dos maiores especialistas do Brasil, gente. Então aproveita, né, informação de graça. Não dá para deixar passar isso de jeito nenhum, né? Para o dono de laticínio, para o coordenador de produção, para toda a sua equipe, né? Manda lá para o pessoal assistir, porque vale a pena. Rômulo, muito obrigada pela participação, muito obrigada pelo seu tempo. E a gente vai falar mais ainda, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre rendimento e qualidade do leite. Fala para o pessoal onde que eles acham vocês nas redes sociais, onde que eles te procuram, né? Quem quer aprender mais com o Rômulo, onde que eles... Ou quem quer comprar fermento da Fermentec, onde que eles acham vocês? A Fermentec hoje está presente nas redes sociais, de um modo geral, Instagram, YouTube. Nós temos um site muito bom, muito completo, onde a gente fornece informações gratuitas. É só entrar, baixar
Então a gente está presente aí de um modo geral, é muito fácil nos encontrar. É só nas redes sociais, só digitar Fermentec Vai achar. que vai achar muita coisa lá. Muita coisa boa. Tá. Tá. E aí você tem alguma página sua ou você tá junto Eu estou com a presente no Fermentec? Instagram. No Instagram? No Instagram. Tá como Instagram é Rômulo Rômulo Manuli. Meu nome. Manuli? Manuli. @Rômulo Maluli. Procura lá, gente. E também pode procurar a Thaís. Tenho certeza que ela também quer ganhar seguidores lá nas redes sociais. Thaís, fala aí, qual que é o seu Instagram? Thaís.henrique. Thaís.henrique. Procura lá, gente. Gente, um beijo pra vocês e até a próxima semana.